A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui é o presbítero Justino Barbosa. Nessa oportunidade nós iremos falar acerca da importância das Escrituras em nossas vidas. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique em inscrever-se, ative também o sininho das notificações e deixe o seu like. O seu like, ele nos ajuda. O nosso propósito é o crescimento do reino de Deus por meio da palavra. E como eu já disse, o tema de hoje é a importância das Escrituras sagradas em nossas vidas. Você dá o devido valor e importância à palavra de Deus? Você sabe da importância da palavra de Deus na vida de um cristão? É sobre este assunto que nós iremos conversar nessa oportunidade. E o meu desejo é que a partir de agora você dê mais valor e importância à palavra de Deus. Glória a Deus. A primeira referência bíblica que eu quero citar está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, onde o escritor Lucas vai dizer que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma das bases que sustentava a igreja primitiva do primeiro século e fazia com que ela obtivesse sucesso em tudo que fazia era a permanência, a perseverança na doutrina. Eles perseveravam na doutrina que os apóstolos lhes ensinavam, aos ensinamentos que os apóstolos haviam recebido do Senhor Jesus Cristo e passava para a igreja. Glória a Deus. E não fica somente por aí. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 42. O escritor Lucas vai dizer em Atos, capítulo de número 5, versículo de número 42, da seguinte maneira: E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Perceba que os apóstolos, eles se dedicavam exclusivamente ao ensinamento, à pregação das Escrituras Sagradas. Aqui a palavra de Deus, Lucas relata que eles ensinavam todos os dias no templo, mas não somente no templo, mas também de casa em casa. Eles ensinavam, eles instruíam os novos convertidos que se achegavam à igreja, porque é notório o crescimento exponencial da igreja primitiva. A maneira que a igreja primitiva cresceu foi de uma maneira muito extraordinária. Houve um salto de 120 para 3 mil, de 3 mil para 5 mil. Então o crescimento da igreja primitiva foi muito rápido e grande. Então os apóstolos se dedicavam a ensinar no templo e de casa em casa. Mesmo a igreja tendo um crescimento tão grande como teve, ainda assim os apóstolos continuaram se dedicando à palavra de Deus. Glória a Deus. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao 7, a palavra de Deus vai dizer que houve uma dissensão, uma contenda entre os judeus gregos, judeus de fala grega, judeus helenísticos, e os judeus de fala hebraica, o aramaico. Por quê? Porque os judeus de fala grega estavam sendo desprezados no ministério, no que diz respeito ao partir de bens. Os judeus gregos parece que estavam sendo desprezados. E o motivo que nos deixa transparecer o texto era a própria comunicação. Porque havia um grupo dentro da igreja primitiva que cresceu e se adaptou à cultura grega, à língua grega. Mas havia também os judeus raízes de fala hebraica. Então houve esse problema de comunicação. Por isso que os judeus de fala hebraica, aramaica, estavam tendo um atendimento, uma atenção especial. Os judeus conseguiam comunicar melhor no hebraico, aramaico. Então o problema era esse, de comunicação. Judeus de fala grega e judeus de fala hebraica. Então os judeus de fala grega estavam sendo desprezados no ministério cotidiano. Então os apóstolos se reuniram com todo o corpo da igreja. E os apóstolos chegaram a uma conclusão de que não era certo, não era razoável eles abandonar o ministério da palavra para servir às mesas. Olha só, isso tem que ser frisado. Os apóstolos tiveram discernimento que não era razoável eles deixarem de anunciar a palavra, como eles vinham fazendo no templo e de casa em casa, para servirem às mesas. Então eles se reuniram com a igreja e escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de boa reputação e de fé, e colocaram sobre eles este encargo de servir às mesas. No capítulo 6 nós temos até o início do diaconato.
os 7 diáconos, aqueles que foram chamados para servir as mesas, para repartir a renda que era colocada diante dos apóstolos. E a Bíblia diz que os apóstolos continuaram a pregar a palavra. E no versículo de número 7, o escritor Lucas vai dizer: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. Perceba que o crescimento da igreja é proporcional ao crescimento da palavra. Quanto mais a palavra de Deus se expandia dentro de Jerusalém, nos termos de Israel, mais os discípulos aumentavam. Tem pessoas que hoje querem ver um crescimento dentro da igreja e estão usando outros métodos e não a palavra de Deus. Estão usando métodos que não são bíblicos. Tem muitas pessoas hoje que querem ver um crescimento da igreja, porém não estão usando um método que a igreja primitiva usava, que era o anúncio da palavra. Estão usando outros métodos. Estão usando o método da campanha de 7 dias, os pregadores de avivamento, pregadores de milagres, pregadores de cura. Estão usando o método do óleo ungido, do tapete ungido e etc. São muitos métodos. Eles estão prendendo essas pessoas nesses métodos e não na palavra de Deus. Mas o fundamento que essas pessoas têm que estar arraigadas é na palavra. Pessoas que vêm para Jesus, mas não têm Jesus como seu fundamento, são pessoas flexíveis. São pessoas que o apóstolo Paulo diz que são levadas por todo o vento de doutrina. Como tem pessoas hoje em nosso tempo, irmãos, que estão sendo levadas por todo o vento de doutrina. Talvez se hoje eu estivesse gravando uma live dizendo compartilha que Deus revela, talvez esse vídeo estaria lotado de visualizações, de like, de compartilhamentos. Mas como eu estou usando o método original da igreja primitiva, estou propagando a palavra, anunciando o evangelho, poucas pessoas assistem. Poucas pessoas hoje querem dedicar 30 minutos, 10, 20 para ouvir um vídeo de ministração da palavra, de um ensinamento. Hoje as pessoas estão atrás de outros métodos, estão atrás dos reveladores, das pessoas que têm visões, revelações, das pessoas do compartilha que Deus revela. E esse método não é bíblico. Jesus não trabalha assim, Jesus não ensinou a igreja a trabalhar assim, e nem os apóstolos tinham essa prática. Eu não sou contra a revelação, não sou contra a profecia, mas a maneira que essas pessoas têm usado a profecia, as revelações, tem sido meio que banais. O fundamento que tem que permanecer é a palavra. O que tem que atrair pessoas é a palavra. O que tem que provocar um crescimento na igreja de quantidade é a palavra. O que tem que trazer essas pessoas e manter essas pessoas na igreja é a palavra. Por isso nós temos hoje um grande número de pessoas que entram na igreja e saem. Entra e sai. Por quê? Porque não estão tendo seu fundamento na palavra. Nós estamos vivendo o tempo que o apóstolo previu. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Instes, redarguas, ensine, repreendas com toda longanimidade e doutrina. E olha só o que o apóstolo Paulo disse: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Será que nós não estamos vivendo esse tempo? O tempo que as pessoas não suportam mais a sã doutrina e têm ido atrás de outros mestres, os mestres que propagam milagres, os mestres da cura, os mestres do evangelho fácil, os mestres do liberalismo, os mestres do relativismo, os mestres do pragmatismo e etc. Será que nós não estamos vivendo esse tempo? Mas nós temos que voltar para os fundamentos elementares, para o princípio da palavra de Deus. O apóstolo João escreve em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo de número 24. Porquanto que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho do Pai. Tem pessoas que estão removendo os marcos antigos, aquilo que foi nos dado desde o princípio. Mas João diz que nós temos que permanecer naquilo que nós ouvimos desde o princípio, desde o início. Tem pessoas que já se desviaram dos seus princípios, daquilo que ela ouviu desde o princípio. Estão apostatando da fé. Você sabia que a nossa igreja está vivendo tempos de apostasia? Você sabia que a igreja atual é uma igreja apóstata? Se você ler o livro do Apocalipse, no capítulo 3, sobre a igreja de Laodiceia,
você vai perceber que nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. Uma igreja que está apostatada de Jesus. Uma igreja cega, uma igreja nua, uma igreja que perdeu os tesouros espirituais, uma igreja que precisa se reconciliar com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo de número 3, versículo de número 15 da sua segunda epístola, ele vai dizer: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo, desde cedo, ele foi exposto e familiarizado com as sagradas letras. Que sagradas letras são essas? É o Velho Testamento. O que nós conhecemos como o Velho Testamento, eles conhecem como o Pentateuco, como a lei, como a Torá. Então Timóteo, desde a sua meninice, ele cresceu ouvindo a palavra de Deus. Ele cresceu sendo instruído no Velho Testamento, na lei. E Paulo vai dizer que essas letras, que essas sagradas letras, podem tornar uma pessoa sábia para a salvação. Você sabia que é por meio da palavra de Deus que você é aperfeiçoado, que você alcança uma maturidade, que você chega ao status de varão perfeito? A palavra de Deus, ela é fundamental para o processo de desenvolvimento da salvação na vida do crente. Depois que você se converte, você precisa agora se adaptar à palavra de Deus, porque, como Paulo diz, elas podem nos tornar sábios para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então não despreze a palavra de Deus, não negligencie o estudo da palavra de Deus, mas se aplique à leitura, ao aprendizado da palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago está dizendo que o nosso novo nascimento deu-se em ocorrência da palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que provoca o novo nascimento. A palavra de Deus, ela é essencial desde o nascimento do crente até o crescimento. É como se nós fôssemos uma criança gerada novamente e estamos em desenvolvimento. E nesse processo de desenvolvimento, a palavra de Deus é essencial para o nosso crescimento saudável. Então a palavra de Deus, ela provoca no homem um novo nascimento. E ela também desenvolve o homem ou a mulher de Deus, na presença de Deus. O apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar isso, que a palavra de Deus é essencial para o nosso processo de amadurecimento e crescimento na presença de Deus. No capítulo 2, versículo 2 da sua primeira epístola, ele vai dizer: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Então o apóstolo Pedro, ele compara a palavra de Deus como um leite genuíno e racional para uma criança recém-nascida. Toda criança, ela necessita de leite materno para o seu desenvolvimento. Assim Pedro está dizendo também: desejai afetuosamente como meninos recém-nascidos o puro leite racional, para que por ele vades crescendo. Então, para o processo de crescimento na presença de Deus, na maturidade cristã, é essencial e fundamental a palavra de Deus. A palavra de Deus é um leite que nos dá crescimento e fortalecimento. Mas Pedro diz aqui que tem que ser o puro leite, genuíno. Tem muito evangelho pregado aí, mas não é esse puro evangelho que gera crescimento. Você já percebeu que tem pessoas que vêm para a igreja hoje, mas não conseguem firmar? Você já percebeu a quantidade de pessoas que têm desviado da presença de Deus? É porque não têm sido alimentadas no puro leite racional. Você já percebeu que as pessoas estão dia após dia, mês após mês, ano após ano, culto após culto, ensinamento após ensinamento, mas não têm crescido? Você já se perguntou o porquê disso? É porque nós não estamos pregando o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra não está sendo pregada. Paulo vai dizer que não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a transformação do judeu e do grego. Então por que nós não estamos vendo esse evangelho que Paulo diz que é poder de Deus? Por que nós não estamos vivendo esse evangelho poderoso que transforma vidas, que transforma caráter, que transforma a conduta do homem, que transforma o pecador? Talvez porque a igreja tem negligenciado em anunciar o verdadeiro evangelho. Porque a igreja tem desprezado o verdadeiro ensino da palavra. Se hoje você tem tido essa postura de negligência, mude a sua postura hoje. A partir de hoje comece a aplicar-se mais à palavra, à meditação da palavra, ao amor à palavra. Ame a palavra de Deus. Se deleite na palavra de Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida de uma forma poderosamente. Deixe o seu like e nos ajude.